Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe tua vida. Vamos a mais um estudo sobre o tema manifestação da verdade, baseado no Evangelho de João. Vamos entrar hoje num diálogo bastante interessante entre Jesus e a mulher samaritana. Texto que revela alguns segredos de Deus para a nossa vida nesse tempo. Jesus vinha da Galileia, né? E diz o texto que era necessário ele passar por Samaria. Havia uma barreira entre judeus e samaritanos. Desde os tempos em que Judá foi para o exílio, né? Um grupo ficou na terra, outro grupo foi levado ao exílio, e, cumprido lá o tempo determinado por Deus, quando Deus traz de volta alguns do exílio, estes consideraram aqueles que haviam ficado na terra como impuros, por terem se misturado, né, com os povos que foram enviados à terra sob jugo da Babilônia. Então, a origem dessa intriga estava quando, da volta do exílio, os judeus que voltaram viram na terra um povo que se dizia legítimo para participar da reconstrução do culto do templo, mas foram rejeitados então por serem considerados impuros. Mas Jesus veio para quebrar esse estigma, né? Jesus veio para quebrar toda a barreira que possa haver. Hoje já não há mais barreiras, né? O véu do templo foi rasgado do alto a baixo. Hoje não há acepção de pessoas. O evangelho não é algo que faça acepção de pessoas, mas todos têm sim a graça a seu favor, a graça à sua disposição. E isso é necessário diante de Deus. Deus vê como necessário romper as barreiras. E estava ali Jesus com sede, na cidade de Sicar, onde havia o poço de Jacó. Ele então se assenta ao poço, né, com sede, e logo chega a mulher samaritana, diz o texto. E Jesus pede à mulher: mulher, dá-me de beber. A mulher, vendo que Jesus era judeu, lhe diz assim: como podes, tu, sendo judeu, pedir-me, dá-me de beber? Jesus, então, expressa uma palavra maravilhosa, uma palavra que nos ensina algum segredo muito importante da nossa vida com Deus. Capítulo 4, versículo de número 10, Jesus disse assim: se conheceras o dom de Deus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aqui vemos um segredo bastante importante da parte de Deus. Conhecer o dom de Deus, quem é que te pede, ou seja, quem é que está pedindo a água é Jesus. Então, conhecer o dom de Deus, conhecer Jesus, e daí mais a condição da própria mulher. Pedir e receber. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, tu pedirias e ele te daria. É uma sequência, quando conhecemos o dom de Deus, que muitos biblistas mencionam ser o próprio Jesus Cristo, nós entendemos sim que é dom de Deus que possamos conhecer a Deus por Jesus Cristo. Mas, pelo contexto, entendemos se tratar da presença do Espírito Santo de Deus que haveria de vir em sua totalidade quando Jesus inauguraria a sua igreja. Mas aquela verdade já estava sendo ensinada.
por Jesus Cristo. Se conheceras o dom de Deus, tu pedirias, e ele te daria água viva. Água viva é símbolo do Espírito Santo. Esta água flui para a vida eterna. Tempo depois, quando Jesus concluiu seu ministério terreno, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele enfatizou aos seus discípulos para que eles ficassem em Jerusalém, que do alto eles iam ser revestidos de poder. Ele enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, o Espírito de vida, de fortaleza, de conhecimento, de inteligência e de poder de Deus. A mulher, na sua carnalidade, não entendendo ainda a mensagem, diz: então me dá desta água, para que eu não precise mais voltar aqui. Porque a mente carnal só pensa naquilo que possa satisfazê-lo, A mulher, na sua percepção superficial, não entendeu da abundância que Jesus falava. Jesus falava de uma fonte que flui para a vida eterna, de uma água viva, símbolo da palavra de Deus também. Porque o Espírito Santo também é simbolizado pela água. E ele coopera com a palavra, ele glorifica Cristo na terra. E ele coopera com a palavra. Então, aquela mulher, não entendendo, não entendendo a situação ainda, pensou só na sua satisfação momentânea. E na sequência do diálogo, Jesus fala da vida dela. Jesus revela o segredo do seu coração, acerca da sua vida íntima, a qual Jesus falou que 5 maridos ela tinha, já teve, e o que ela tinha naquele momento não era dela. Então ela percebe que Jesus é profeta. E daí ela faz uma pergunta sobre adoração. Na sequência, quando ela vê que Jesus é profeta, ela liga intimamente já a vida de religião, a vida de adoração. E ela diz: nossos pais adoram no monte aqui de Gerazim. Vós, judeus, adoram em Jerusalém. Onde é o lugar correto? E Jesus então expõe: vede, mulher, que vem o tempo e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai busca para adoração. Veja que em espírito e em verdade. Na verdade, Jesus está falando que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em seu espírito, no espírito humano. O culto verdadeiro, no templo verdadeiro, que é o nosso corpo, ocorre no mais santo lugar da nossa existência, do nosso ser, que é o nosso espírito. A Bíblia enfatiza que a santificação genuína e verdadeira tem esta ordem: santificai-vos todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam santificados para Deus. Então, a mulher recebe essa notícia de que o culto verdadeiro não tem barreiras geográficas, não tem barreiras de denominação. A verdadeira adoração começa do meu mais interior para o meu exterior. Nós ouvimos muitas vezes acerca de adoração as frases de efeito: eu transpiro adoração, eu respiro adoração. Está errado, porque adoração não é para nós. Eu não coloco a adoração para dentro de mim. Ao contrário, eu extraio a adoração de dentro de mim. Eu não tenho que fazer esforço, porque transpirar dá uma denotação de esforço. A adoração não pode ser uma coisa forçada, que traga de nós um sacrifício físico, para alguém dizer eu respiro ou transpiro adoração.
Adoração é se inclinar diante de Deus. E é relatar a Deus aquilo que Ele é e o que Ele faz. Então a mulher recebe esta grande notícia, este grande segredo, que o verdadeiro culto a Deus está no nosso ser mais íntimo, está no nosso espírito, na nossa alma e é manifesto pelas expressões do nosso corpo. A verdadeira santificação também assim ocorre. Espírito, alma e corpo, totalmente santificados para Deus, totalmente consagrados para Deus. Eu não posso inverter esta ordem. Corpo, alma e espírito. A santificação tem esta ordem: espírito, alma e corpo. Porque se eu santifico o meu espírito com a palavra de Deus, ele norteia a minha alma, que é a sede das minhas emoções, da minha personalidade. O espírito tem a ver com a relação com Deus. Logo, o meu corpo vai ser moldado pelo princípio divino. Eu vou saber que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu vou entender que ele não pode ser profanado, que ele não pode ser destruído. E que nesse corpo que acontece o verdadeiro culto. Na nossa mente, também relatada na Bíblia como coração, onde é o lugar onde está o espírito humano e a alma humana, na mente do homem, ou o coração relatado na Bíblia. Então, veja quanto segredo Deus revela